Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Explicando Dinheiro. E hoje a gente vai falar sobre assunto, né? Eu já falei uns tempos atrás aqui sobre inteligência artificial, mas de uma maneira diferente, né? O que realmente é possível fazer com ela. Bom, espero que vocês gostem do conteúdo. Então deixa o seu like pra gente. Aqui embaixo a gente tem linkado cursos e e-books e livros, etc. Se quiser dar uma clicada lá. E é isso aí, né? Divulgue o vídeo, isso ajuda a gente a crescer mais e vamos para o assunto. Bom, todo mundo aqui já recebeu um videozinho, uma fotinho ou alguma coisa feita com inteligência artificial, né? Então, seja ChatGPT, seja o do Gemini, seja o, enfim, o que você quiser imaginar aí, alguém já fez. Alguém já fez uma fotinho, já fez montagem da família em forma de desenho animado, já pegou uma foto e, sei lá, eu fez uma pintura. Mas assim, inteligência artificial, o AI, esses sites, esses, né, não é sites, né, esses programas, eles são muito mais poderosos do que simplesmente geradores de imagem. Então, quando você pega coisas complexas, aí eu vou falar da minha área, obviamente, né? Então, por exemplo, eu sei que eu imagino, até que uma vez eu conversei com a minha prima, que é psicóloga, e ela falou, olha, aí não vai substituir o psicólogo por motivos óbvios, né? Ele não entende como o cara pé, né? As reações da pessoa, as emoções da pessoa, né? Aí é um negócio lógico. Então, ela vai entender números, né? Então, se você, por exemplo, que eu fiz aí no vídeo da semana passada, semana retrasada, ah, quero comprar ações, tenho tanto de dinheiro, a ação custa tanto, o dividendo é tanto, faz a conta para mim. Pô, isso aí para ele é moleza de fazer, né? É a parte que ele mais sabe fazer isso, é que é onde ele, para mim, onde eu entendo que ele vai mais acertar é justamente na parte de exatas. Parte de humanas, assim, já, tipo, eu entendo que ele não vai conseguir analisar lá se o cara tá em depressão ou o que fazer com isso, etc. Ele vai falar, né? Tanto que ele, mesmo se você perguntar alguma coisa de doença, ele vai falar, procure um especialista, porque eu não posso opinar sobre o assunto, né? Então, aí, por exemplo, dentro desse negócio, o que que ela pode fazer? Eu aqui de brincadeira, eu já vi assim, até eu colocar aqui uma ou outra imagem que eu já tinha feito. Então, por exemplo, se você pedir para ele uma receita de, eu quero fazer pão sem glúten, sem ter que sovar na air fryer. Cara, ele vai te arrumar uma receita, né? Então, para isso ele serve, ele faz muito bem. Então, receita de bolo, cara, receita de, sei lá, do que você puder imaginar, e ele vai te falar, né? Você vai falar o que você quer fazer, ele vai te dando ideias. Uma outra coisa que ele faz muito bem, que já apareceu aí N vezes em televisão, em jornal, etc., é a parte de redação. Então, você der para ele um tema, e você vai falar para ele, ó, escreva como uma criança de 15 anos, sei lá, eu vou do jeito, né, escreva um texto de uma maneira mais formal ou mais informal, ele acerta. Eu já fiz aqui, funciona realmente, pô, legal, sai uma coisa bacana. Óbvio que assim, tudo que vem dele você vai ter que dar uma lida para ver se está certinho, que às vezes ver se ele não come uma bola, se ele não trocou alguma coisa, porque por exemplo, no na AI que tem aqui no próprio WhatsApp, uma vez de brincadeira eu coloquei lá, faça um desenho do Batman plantando bananeira, né? Mas plantando bananeira é ficando de ponta cabeça. Esse é o meu entender, né, do negócio. E ele não entende isso. Aí eu perguntei depois, até tava com meu sobrinho no dia brincando. Aí, eu quero fazer uma foto do, né, faço uma imagem do Batman plantando bananeira, do Homem-Aranha plantando bananeira, e ele faz sempre a mesma imagem. Então ele entende que o plantar bananeira é se posicionar de ponta cabeça. É por isso que, obviamente, é sempre bom você dar uma olhada no que a AI está fazendo, se ela não está comendo bola. Agora, se você entra com uma coisa técnica, eu estava até essa semana conversando com um amigo meu que trabalha com instalação de ar-condicionado industrial. E ele estava me falando, falou, olha, a gente foi lá, né, que eles fazem um cálculo. Então você tem uma sala, você fala para ele quanto, né, quanto entra de luz na sala, qual que é o tamanho da janela, etc. E eles fazem a conta no trabalho deles de qual que é a potência do ar-condicionado, enfim. E ele falou, pô, a gente fez um chat GPT. Então você falou, ó, tem uma sala de tanto por tanto, assim, 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 bate tanto de sol, tantas pessoas vão trabalhar dentro dessa sala. Ele calculou bonitinho lá. Ele falou, ó, você vai precisar de tantas máquinas de ar-condicionado de tal potência. E, pô, como ele trabalha com isso, eles foram lá e fizeram a conta de novo, né? Do jeito que eles fazem no trabalho.
cara, deu certinho. Então, para esse tipo de negócio de coisas exatas, ele é muito bom. Se você botar um problema de matemática para ele, ele resolve muito bem, né? Então, para isso, realmente, o negócio é incrível. Eu já usei algumas vezes no meu trabalho. Então, uma vez eu estava fazendo um trabalho numa empresa, eu precisava saber o tamanho do tanque lá. Eles têm uma torre, uma caixa d'água gigantesca, sei lá, acho que era 40 mil litros, 20 mil litros, sei lá, eu com motor, com não sei o que, com um monte de coisa. E eu não estava conseguindo achar o valor disso. Aí eu simplesmente entrei lá e escrevi, falou, ó, ChatGPT, eu sabia o tamanho o tamanho da caixa d'água. Então eu coloquei, falou, ó, eu quero um projeto numa caixa d'água de tanto, de tantos mil litros, com um motor assim, assim assado, com uma base de concreto, eu tinha mais ou menos a dimensão da base, então coloquei lá todas as informações que eu tinha. Ele fez a conta para mim, falou, olha, o aço custa tanto, o concreto custa tanto, você vai gastar tanto disso, tanto daquilo, tanto daquilo. Ele fez bonitinho lá, montou para mim e falou, ó, o teu preço é mais ou menos esse. Só que, óbvio, o preço que ele me deu ali é preço de custo. Aí você multiplicar por 3 4, 3 ou 4 vezes, você vai chegar no preço que realmente o produto é vendido, que vai ser instalado dentro da indústria. Então, para isso, ele é muito bom. Se você, por exemplo, pede para ele, fala assim, eu quero comprar um... Você dá um modelo de aspirador de pó para ele. E você fala para ele, fala, eu quero comprar, pesquisa para mim, ele pesquisa, ele vai te arrumar 3 ou 4 sites, né, e vai te falar, ó, então, tipo, ó, aqui na Amazon tem, sei lá, eu no Mercado Livre tem, no Magazine Luiza tem. Então ele faz isso muito bem feito. Então, por exemplo, vamos dizer que assim, para uma coisa que eu acho muito legal, até foi a ideia que eu tive aqui para começar esse vídeo. Eu quero montar uma pastelaria, não sei nada de pastelaria. Aí você vai lá e digita para ele, fala assim, ó, eu vou montar uma pastelaria, me explica o que que eu preciso fazer. Ele vai te falar, ó, você precisa pensar nisso, nisso, naquilo, no, sei lá, utensílios de cozinha, o valor do aluguel, etc, etc. Inclusive ele dá até, ó, ele faz a conta de quanto custa o pastel, tá aqui, jogou até uma margem em cima, então quanto você conseguiria vender esse pastel, né, de uma maneira hipotética, mas enfim serve. E depois eu perguntei para ele, falei assim, olha, eu tenho, que aí para mim é onde funciona esse cara, né? Onde está a magia da inteligência artificial. Olha, eu tenho 2 endereços à minha disposição. Eu coloquei aqui um na Vila Maria, um na Vila Leopoldina. Onde é o melhor local? Ele vai falar para mim, olha, na Vila Leopoldina passam tantas mil pessoas por dia. Você tem metrô, você tem trem. Na Vila Maria você não tem. Então, para isso ele é muito bom. Então, assim, vamos dizer que, tudo bem, ele não vai me montar 100% da pastelaria. Eu vou ter que parar, vou ter que pensar, vou ter que fazer conta aqui, vou ter que analisar um monte de alguns dados que eu tenho que ele não vai me dar. Mas assim, em teoria, né, 80% do trabalho ele já fez para mim. Então assim, se eu não soubesse absolutamente nada de uma pastelaria, no mínimo aqui, tô chutando aqui uns 80%. 80% da coisa você já sabe. Então ele te dá esse, né, para você começar um projeto, ele te dá muita coisa. Obviamente, assim, se você for se aprofundando, se você for lá, óbvio, nunca falei, nunca acredite só no que ele está falando, né? Vá lá atrás de mais informações, etc. Você vai conseguir aprender. Mas assim, pô, para quem não sabia nada de pastelaria, você pelo menos já sabe um bom pedaço, né? Então, isso que eu acho sensacional dele. Eu acho muito bom como ferramenta para você começar um negócio, fazer um relatório. Entendeu? Novamente, para a parte de exatas, ele é muito mais assertivo, né? Para a parte de humanas já não é aquela coisa. Mas te dá um baita de um norte para você fazer um monte de coisa. Então, por exemplo, uma outra coisa que ele pode fazer para você, que isso aí eu também já tenho um conhecido meu comentar, contrato de aluguel. Pô, eu tenho uma casa, vou alugar, sei lá, eu, por final de semana, por temporada, etc. Não sei como faz. Você entra no chat GPT ou entra na AI, escreve lá, fala, ó, eu quero fazer um contrato de aluguel, ele vai fazer para você. Ou, por exemplo, tem gente que não sabe fazer imposto de renda. Se você jogar lá o seu imposto de renda, né? Ou, por exemplo, entra no programa, por exemplo, da Receita Federal e fala assim, eu não sei como é que preenche. Ele vai te dar o caminho inteiro de como você preencher. Então, assim, eu tenho dúvida do que é isso, do que é aquilo, de uma palavra técnica. Ele vai te fazendo um roteirozinho, e provavelmente você vai conseguir preencher seu imposto de renda de uma forma muito mais fácil, né? Por exemplo, eu tentei fazer para esse vídeo uma coisa, mas aí eu já não me senti confortável
consultei uma pessoa que sabe fazer, né? Que é o Swing Trade e Position Trade. O que é Swing Trade e Position Trade? É você compra uma ação hoje, né? Você faz uma conta, né? Você aplica uma regra em cima de grosso modo ali. Você pega a linha de evolução, né? Da Bovespa, que ele sobe e desce que tem, e você aplica ali uma fórmula em cima dela. E ele vai te falar, olha, em uma semana essa ação pode chegar a tanto de valor, ou daqui 4 semanas a tanto de valor. É basicamente isso, tá? Para não enrolar muito a explicação. E eu joguei lá para ele algumas ações. Ele me deu os valores, eu anotei, obviamente. E assim, óbvio, ele fez, você vai lá conferir. Já tinha na cabeça que ele não acerta mercado porque ele não é em tempo real. Então, provavelmente a análise dele pode estar furada. E mandei para um amigo meu que trabalha com isso, né, que sabe fazer isso. Ele olhou e falou: Olha, ele tá errado, ele já perdeu o timing aqui. Então, o que ele falou que estava acontecendo, o que aconteceria se você, quando você pega um analista mesmo para olhar, aquela coisa não vai acontecer. Então, nesse caso, ele errou. Se eu tivesse colocado meu dinheiro nas ações ali que ele me indicou, não teria perdido, não sei, ou provavelmente demoraria mais, né? Eu não ia vender, ou enfim, mas assim, não funcionaria. Eu dei uma pesquisada na internet depois e eu descobri que eu acho que não foi nem no chat GPT, foi em outra ferramenta que eu uso. Que quando você pede para ele fazer esse tipo de análise, eles erram em 50%. Então, assim, para esse tipo de coisa, para investimento, né, para compra e venda de ações, se for curto prazo, médio prazo, se for uma coisa tipo, um mês, quer comprar hoje, quero tirar amanhã, ele já não serve, tá? Pelo menos hoje, 2025, em julho, ele não serve. Pode ser que daqui para frente eu imagino que ele funcione, ou que você um dia melhore a ferramenta para ela acertar direitinho. Então, para isso não serve, mas por exemplo, para outras coisas, eu vou colocar meu dinheiro aqui, sei lá, eu tenho 5, 6 fundos de banco aqui, sei lá, eu fundo de DI, um CDB, alguma coisa assim. Eu tenho um fundo, qual que eu escolho? Para isso ele vai servir. Você vai pegar lá o texto do fundo, joga para ele e fala, ó, eu tenho esse, né? Eu tenho 3 fundos, o A, B e o C. Dos três, qual é o melhor? Ele vai te falar. Então, para esse tipo de coisa, é uma maravilha, né? Então, assim, para você entender de coisas que você às vezes não é especialista, não entende, né? Você precisa de uma ajuda. Inclusive, fundo de banco tem muitas dessas pegadinhas, né? Tipo, tem lá nas letrinhas miúdas alguma coisinha que, olha, isso aqui a gente vai fazer, isso aqui não faz. Então, realmente, assim, você calcular o rendimento de uma ação, pode ser que hoje em dia ele não saiba fazer. Entendo que um dia ele vai fazer, né? Vamos caminhar para isso. Mas para um fundo de banco ali, onde você tem um prospecto, que é simplesmente você ter outras. O prospecto é gigantesco, tem 10 páginas. Você fica lá horas e horas lendo, enquanto ele simplesmente vai lá e te fala em alguns segundos. Pô, compare os três, esse é o melhor, esse é o, o pior. Pô, isso aí é uma maravilha. Assim, ajuda muito já vai facilitar muito a vida da gente. Um outro exemplo aqui que eu posso dar é, por exemplo, eu quero comprar um carro, né? E aí você dá os modelos para ele de carro que você quer comprar, ou carro, ou moto, etc. Enfim, você dá os modelos de carro que você tem. E fala, então, eu tenho, por exemplo, eu tenho um Citroën, um Peugeot, um Volkswagen, não sei o que. Você escolhe o modelo. Você dá para ele e fala, ó, entre esses caras, qual que é o melhor? Qual que consome menos? Qual que é o que a revisão é mais barata? Qual que a manutenção é mais barata? Qual que o seguro é mais barato? Obviamente, seguro vai do onde você mora, mas dá para ter uma ideia. Mas assim, pra esse tipo de coisa que você tem que, de novo, tudo que você tem que pesquisar e ali gastar um tempo para chegar a uma resposta, ele te ajuda. De novo, pode ser que, sei lá, ele acerte 80%, ele acerte 90% do que você está perguntando. Mas já é uma baita de uma ajuda. Para quem não sabe nada, 80% já é muito, né? Então, assim, realmente são ferramentas que eu acho muito interessante. Dá para você usar. Isso que assim, eu citei alguns exemplos aqui, né? De repente você sentar lá, ficar um dia inteiro no chá, em qualquer uma dessas inteligências artificiais, você pensa em muito mais coisas que dá para ele, né, para ele fazer do que simplesmente aqui os exemplos que eu dei. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Então deixa seu like pra gente, se inscreva no canal, não deixa de baixar os nossos e-books. Muito obrigado e até a próxima.